Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Men e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre simultaneidade e como empregar ela na climatização, no ar-condicionado, com multisplits, com sistemas VRF, enfim, tá? Essas dicas de hoje são tanto para o consumidor final, está comprando, vai estar adquirindo e empregando isso na sua casa, no seu escritório, de repente, com muito cuidado no escritório, como para o instalador, refrigerista, nosso amigo, e para os arquitetos, engenheiros, tá? Empreiteiros, para todo o público, de maneira que fique muito claro para todos e que ninguém tome prejuízo ou depois fique insatisfeito, tá bom? Depois da vinheta, eu explico para vocês direitinho como é. E para você que está chegando hoje, que não conheceu o canal ainda, não está inscrito no canal, por favor, dá aquela força, curtam o vídeo, se acharem legal no final, se inscrevam no canal, ativem os sininhos aí para terem várias dicas aí sobre o mundo do ar-condicionado, a climatização, em especial do VRF. Mas aí sempre um geral do ar-condicionado, tá bom? Vamos falar hoje, sem mais delongas, de simultaneidade. Vou ficar aqui no cantinho da tela e mostrar para vocês maiores aqui com um exemplo prático, tá bom? Vou ficar pequenininho aqui. O que é simultaneidade? Da onde vem o termo simultaneidade? Vem de simultâneo, ou seja, que se realiza ao mesmo tempo. Então, no ar-condicionado, nós vamos pegar simultaneidade e tratar ela nos ambientes que nós vamos usar ao mesmo tempo ou não, tá? Mas vamos deixar mais claro aí um passo a passo. Então, temos lá o apartamento, tá? Com essa residência aqui, o apartamento. Tem a suíte master, a suíte 2, o dormitório 3, sala de jantar e estar, que vão ser climatizadas, tá bom? Eu vou arredondar os números, as capacidades. O correto nós vamos fazer, você tem que fazer a capacidade térmica de cada um dos ambientes, né? Colocar os equipamentos em cada um dos ambientes, e aí verificar o que você vai usar de uma vez. Então, vamos pôr números redondos aqui, tá? Então, vamos lá, que deu 12 mil cada um dos quartos suítes, tá? E 24 mil a sala, para a gente conseguir explicar de maneira fácil a matemática. Mas depois é só colocar na sua realidade, tá bom? Então, vamos lá. Já vi a capacidade térmica, escolhi os equipamentos ali, um firewallzinho em cada ambiente, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa escolher a unidade externa. Então, nós já definimos cada unidade interna ali, ó, tudo firewall, pode ser cassete, pode ser duto, isso serve para todas, tá, gente? O que importa é a capacidade térmica, não o tipo da máquina interna aí. Então, como que eu vou definir agora a minha unidade externa? Depende de quanto o cliente final, o consumidor, vai usar ao mesmo tempo, tá bom? Por exemplo, se ele vai usar os 3 dormitórios, com certeza, num determinado momento, ele vai usar, né? Então, 36 mil eu já tenho ali. Perfeito. Ah, Rodrigo, o meu perfil na minha casa eu ligo todo. Então, a gente vai precisar de 24, mais 12, mais 12, mais 12, que vai dar ali 60 mil ETUs. Então, você vai precisar de uma máquina externa de 60 mil ETUs. Não, Rodrigo, eu vou usar a sala e no máximo mais um quarto. Ou eu vou usar a sala, só 24 mil, ou vou usar os 3 quartos, 36 mil. Opa, então minha maior utilização é 36 mil. Daqui a pouco tem uma planilha para ajudar ali. Não, posso ser que eu use a sala e mais um quarto. Opa, 24 mais 12, 36 mil. De novo 36 mil, hein? Então vamos ver aqui, somatória. Então vocês vão fazer uma tabelinha, tá? Um amigo instalador pode adiantar isso para o cliente, né? Pode fazer na mão mesmo. Eu peguei no Excel aqui, que eu costumo fazer no Excel para dar as opções. Então vamos lá. Se o cliente vai usar a casa inteira, tá? Se o utilizador vai usar a casa inteira. Então, são 60 mil BTUs, é o cenário 1, tá? Então, as 3 de 12 de 24 ligadas ao mesmo tempo dá 60 mil. Portanto, eu preciso de uma unidade externa de, no mínimo, 60 mil BTUs. Porque eu vou usar 60 mil BTUs em um determinado momento. Então, o que é isso? É quanto a unidade externa tem de capacidade para entregar para as unidades internas, tá bom? Então, se eu quero 60 mil, eu tenho que ter uma externa que me entregue para as unidades internas 60 mil BTUs, tá bom? Cenário 2. Eu vou usar só os quartos. Então,
eu preciso de uma unidade externa de 36. Por quê? A de 36 atende as 3 de 12? Sim, atende. Ah, se eu ligar só de 24, essa de 36 vai me atender de 24? Pô, vai atender também. Então, legal. Então, para este cenário aqui, ela me supre, tá bom? Um cenário 6, que eu vou ligar só uma switch, ela vai atender, porque ela tem 36 mil para entregar e eu vou consumir só 12, então tá tudo certo. O cenário 3, como eu já disse, ela tem 36 mil, eu vou consumir 24, então ela vai me atender também. O cenário 5, eu vou usar a switch master e a sala, 36. Pô, então uma de 36 também vai me atender. Legal, opa. Rodrigo, eu vou usar a sala e 2 quartos. Então, dá 48 mil de uso simultâneo. Ó, de novo, simultaneidade, hein? De uso ao mesmo tempo. Então, neste caso aqui, com esse cenário, a 36 não vai atender mais. Eu vou realmente precisar de uma máquina externa de 48 mil BTUs. Ou 48 mil BTUs em máquinas externas, né? Mas vamos falar de uma só para facilitar a vida. Tá? Então, se eu quiser a minha casa inteira ligada, eu vou precisar de uma 60 mil externa. Se eu quiser 2 quartos e uma sala ligada, eu vou precisar de uma 48 mil. Mas não, ou eu vou usar no máximo a sala e um quarto ao mesmo tempo, simultaneamente, ou eu vou usar no máximo os 3 quartos simultaneamente. Então, a de 36 aqui me atenderia. Então, eu posso colocar uma máquina externa de 36 e as capacidades aí. Duas coisas importantes e muito relevantes, tá? Você tem que ver, você não pode escolher o Léo, tem as configurações de cada fabricante. Então você tem que ver aqui se a unidade externa que você vai selecionar daquela marca que você escolher, ela consegue essa combinação de 3 de 12 mais uma de 24 mil. E outra coisa muito importante, que poucas pessoas falam, a distância de linha delas, tá? Se essa máquina, por exemplo, aqui vai dar 7 metros, mais 10 metros, mais 13 metros, 30 mais 13 metros, 43, essa máquina tem de 43 metros de linha total? Um exemplo, tá? Então você tem que ver dentro da tabelinha lá do fabricante se ele aceita que essa configuração nessa máquina de 36 e se a distância de linha total vai ser atendida por essa máquina, tá bom? Então, continuando, estava tudo bem. Então, estava tudo bem. Nós entendemos essa primeira parte, né? Eu vou fazer a segunda parte para explicar onde não pode ser empregada a simultaneidade, tá? Ou com mais cuidado. Teve um tal lá, estava tudo certo, bonitinho. Aí lançaram o tal do gourmet. Mas não felizes em ter que agora climatizar uma área gourmet, que ficaria muito fácil o exemplo, só colocar uma máquina de 18 a mais, integraram o ambiente, né? Foram lá, derrubaram a parede, quase não acontece isso, né? É muito comum hoje em dia integrar a varanda ou terraço gourmet com a sala, tá? E aí o que acontece? Aqui aumentou a capacidade em 18 mil BTUs. Rodrigo, é só pegar, então, ver o estudo, né? Onde eu vou usar 18 mais 12, mas uma coisa importante, o 24 e o 18, eles vão ter que ser ligados junto, ao mesmo tempo, sempre, tá? Então, nós temos um gargalo aqui de 42 mil BTUs, 24 mais 18. E não existe simultaneidade dentro do mesmo ambiente pequeno, tá? Então, nesse ambiente aqui, quando eu falo pequeno, menos de 1.000, 2.000 metros quadrados, tá, gente? Então, um escritório menor, uma residência, um apartamento, aqui que a gente está falando de 40, 70 metros quadrados no ambiente, não podemos ter simultaneidade, tá? Então aqui, ó, eu vou ter que ter um mínimo, já parte daqui que essa minha unidade externa, ela vai ser de, no mínimo, 42 MBTUs, que é 24 mais 18. E aí a gente faz todo aquele exercício aqui de novo, tá? Do perfil que eu vou utilizar. Então vamos lá. Cenário 1, a casa inteira. Se eu for usar a casa inteira ao mesmo tempo, a minha sala, que sala e gourmet é um ambiente só, mais os quartos, eu tenho 78 mil BTUs, tá? O cenário 2, só os quartos, eu continuo com 36. Só que lembrando que só minha sala, ela tem 42 mil BTUs. Só sala, tá?
Então a gente tem que lembrar muito bem desse detalhe aqui, ó. Só minha sala tem 42 mil BTUs, tá? Minha suíte 12, ok? Um cenário 5. Ah, Rodrigo, eu vou usar então a sala e mais o meu quarto. Que é aquele cenário que a gente tinha falado antigamente, né? Então, você lembra que batia aqui, ó, atendia 36, 36? Agora não atende mais. Aqui você vai precisar de pelo menos 54 mil BTUs para usar a sua sala mais a suíte master, por exemplo, ou qualquer uma das suítes, tá? Se você for usar mais uma suíte, 66 mil BTUs a sua máquina tem que atender pelo menos, tá? E outra dica, a partir daqui, ó, desses três aqui, hoje é atendido só por VRF, porque a maioria das unidades externas padrão, eu não gosto de falar condensadora, tá, gente? Unidade externa. Padrão de multi-split vai até 45 mil BTUs, 48 aí, tá? Então, a partir desse cenário aqui, 54, 66, 78, hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, você tem que ser atendido por uma mini VRF ou por uma VRF, tá bom? Mas eu quero explicar só o conceito para vocês de simultaneidade, entender. Então, o proprietário, que ele vai desenhar os ambientes que ele vai usar simultaneamente, que ele vai usar ao mesmo tempo, e a partir daí nós vamos saber dimensionar qual que é a unidade externa que vai atender ele adequadamente. Uma, às vezes, duas unidades externas, né? É só dividir. Aqui, pode pegar duas unidades de 36, tá? Ligar uma de 24 e uma de 12, e na outra unidade ligar duas de 12 e uma de 18, por exemplo, tá bom? Então, é isso, essa primeira parte. Uma coisa importante aqui para escritórios, né? Pula aqui, a gente acabou nos ambientes comercial. Vamos falar desse mesmo aqui, né? Do exemplo da sala, onde eu tenho uma 24 e uma 18 e elas vão funcionar ao mesmo tempo, elas têm que funcionar ao mesmo tempo, em 100% da sua capacidade, para conseguir climatizar o ambiente. Então aqui eu teria 42 mil. Vamos para o escritório, que eu tenho 3 máquinas de 24 mil. Imagina que esse quadrado aqui é uma sala, tá bom? E essa sala aqui, ela tem 72 mil BTUs, tá? Então ela tem 24, mais 24, mais 24. O pessoal fala de simultaneidade. Eu não posso, porque eu tenho 72 mil BTUs a usar ao mesmo tempo. Então eu vou precisar, no mínimo, desses 72 mil BTUs para minha máquina, né? Rodrigo, mas algumas máquinas externas aí de 48 mil suportam 3 máquinas de 24. Sim. Se você pegar uma condensadora, uma unidade externa de 48, com 50%, em vários casos você vai conseguir empregar. Tá? A gente está falando aqui de 24, mas poderia ser 3 máquinas de 12 ali dentro, numa unidade externa de 24, que é 50%. Mas eu precisaria de toda a capacidade. Então eu não posso usar 3 máquinas de 24 que vão no mesmo ambiente, uma unidade externa de 48 para 3 internas de 24, porque ela não vai me atender. Ela vai ter só 48 mil BTUs para me entregar onde eu preciso de 72. Então, em ambientes comerciais, dificilmente você vai conseguir usar simultaneidade. É muito perigoso em ambiente comercial, escritórios, você utilizar simultaneidade. É mais recomendado realmente para residências, tá? Então, fica essa dica. Espero ter contribuído aí com vocês, ajudado. Se ficou alguma dúvida, não tem problema, deixa aqui nos comentários, tá? Vou fazer o possível para responder com todo carinho e agilidade aí para vocês, tá bom? Então, de novo, simultaneidade, uso simultâneo ao mesmo tempo. O grande pulo do gato é você ser sincero, honesto com você mesmo, consumidor final e instalador, extrair isso de quais os ambientes que você vai usar no máximo ao mesmo tempo. Se você for usar os 3 quartos mais a sala, você vai precisar da capacidade total, tá? Por exemplo, pode ser diversos outros ambientes, tá? Mas se você vai usar, você tem que pôr sinceramente, porque o que acontece? Se você pôr uma máquina menor lá fora, uma condensadora, odeio, uma condensadora, uma unidade externa menor, ela não vai te atender. E aí você vai ter investido um grande dinheiro e não vai ter a climatização adequada, tá bom? Então, planejando bonitinho, sendo honesto na hora de falar, não, eu vou usar assim esse ambiente, eu não vou usar esse ambiente, ou consciente, né?
que se você usar todos esses ambientes, ambientes a mais do que você se programou, você vai ter uma menor climatização em todos eles, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.